Olá, muito boa noite. Este ano, a Assembleia Legislativa do Estado ganhou mais uma comissão, a da Indústria, Comércio Exterior e Mercosul, que foi idealizada pelo deputado estadual Serafim Correia. Ex-prefeito de Manaus, ex-vereador Serafim Correia, que também é o convidado de hoje aqui no Band Cidade Entrevista. Muito boa noite, prazer recebê-lo aqui, deputado. Boa noite, satisfação muito grande voltar a esta simpática emissora. Tá certo. Bom, assim que o senhor assumiu a comissão, o senhor garantiu em trabalhar para destravar a Zona Franca de Manaus, a qual o senhor também é um profundo conhecedor. Na sua avaliação, deputado, quais são hoje os principais entraves para a Zona Franca de Manaus andar definitivamente? Bem, o primeiro entrave é o Conselho de Administração da SUFRAMA, que é o primeiro passo para a indústria se instalar na Zona Franca, voltar a reunir. A última reunião foi em agosto do ano passado. Portanto, nós estamos caminhando para 8 meses sem reuniões. O ministro Armando Monteiro recebeu ontem o senador Omar Aziz e prometeu a ele, ele que falava em nome do Amazonas como um todo, prometeu a ele que essas reuniões serão retomadas em abril. Então, vejam, alguém que decidiu trazer um empreendimento para cá está esperando 8 meses, fora o tempo de elaboração do projeto, apresentação, exame, aí mais 8 meses. Mas quando vence essa etapa, que é a primeira, tem uma trava seguinte, que é a Eletronorte. A Eletronorte precisa decidir se ela pode atender aquela demanda ou não. Isso leva 60 dias, mais 2 meses. São aquelas liberações para que a empresa possa se instalar realmente, prosseguir, né? Depois vai o Corpo de Bombeiros, que está demorando 4 meses para liberar um projeto. Depois vai para os órgãos ambientais, IPAAM e SEMAS, conforme o caso. E de novo uma demora grande. E por último o IMPLURB. Então veja, nós temos que fazer o nosso dever de casa. A questão da SUFRAMA é uma decisão do ministro da Indústria e Comércio, que anunciou ontem que tomará essa decisão e que a partir de abril as reuniões serão regulares. Abril, junho, agosto, outubro, dezembro, bimestrais como sempre foram. Mas aí nós precisamos cuidar da nossa parte, da parte que diz respeito à Eletronorte, que é um órgão federal que está aqui, que tem poder de decisão a nível local, Bombeiros e IPAAM, que é do governo do estado, SEMAS e IMPLURB, que são da prefeitura. Acho que é a hora da conversa. Parlamento é conversa, parlamentar, quer dizer, para você conversar. E nós estamos chamando uma reunião, uma audiência pública, com todos os envolvidos para no próximo dia 23, que é na outra segunda-feira, sem ser na próxima, na outra, para que nós possamos verificar tudo isso e sairmos desse impasse, superarmos essas travas. É hora de construir pontes. Não é hora de erguer muros. Bom, deputado, também aliado a isso tem a questão da superintendência, que tem hoje um superintendente interino, digamos assim. A nomeação definitiva de um superintendente da SUFRAMA também acaba aí travando muitas coisas. Porque olha só, veja, quero dizer que o Gustavo Igrejas Lopes é um técnico do melhor gabarito. Sem que isso signifique desdouro para quem quer que seja. Existem muitas pessoas competentes e capazes, mas ele é alguém que está dentro da superintendência da Zona Franca de Manaus há muito tempo, diria que há uns 30 anos. E ele dedicou a vida dele inteira à SUFRAMA. Ele é um técnico de carreira, é alguém comprometido e que conhece. Ele é um bom nome. Não significa dizer que exista só o dele. Agora, o que se cobra, e se cobra da Presidente da República, é a definição. Porque, claro, enquanto você está interinamente, você não tem a mesma mobilidade que você terá a partir do momento que você ficar definitivamente. Eu não apoiei a presidente Dilma, ao contrário, fui e sou oposição a ela, mas ela ganhou as eleições. Então, cabe a ela escolher quem ela quer que comande a SUFRAMA. Mas ela precisa escolher já, porque essa interinidade vem desde o ano passado. Isso é muito ruim para a instituição, para os novos negócios e principalmente para quem está vivendo nessa situação, que é o Gustavo. E eu entendo que o Gustavo é um técnico que merece todo o nosso respeito
e que precisa ter uma definição na autarquia. Que se é ele é uma coisa, se não é ele, quem é? E como vai tocar e como vai encaminhar? Eu acho que está na hora de destravar isso também. Além dos impasses burocráticos, é muito ruim para a SUFRAMA estar debaixo de uma interinidade. E aí eu vejo que é uma questão, vamos dizer, é uma definição política, é uma decisão política, existe mais de um grupo político nessa disputa, cabe à Presidente da República, através do Ministro do Desenvolvimento e Indústria e Comércio, o senador então, Armando Monteiro, definiu o nome, e que ele defina o mais rápido possível. E, deputado, essa indefinição não traz problemas assim só do ponto de vista para as indústrias que estão dos novos projetos, mas também para a comunidade científica, por exemplo. A gente está vendo aí uma situação, por exemplo, do CBA, que é o Centro de Biotecnologia da Amazônia, que até hoje não tem uma identidade jurídica. Isso trava também o futuro de projetos como esse. E eu diria que essa é a parte mais importante. Não é apenas ela que tem importância, mas ela é a mais importante, porque nós estaríamos tratando da tecnologia local, do futuro, de envolver as nossas matérias-primas locais, regionais, voltadas para a Zona Franca. Por exemplo, a questão dos fármacos. O CBA ele foi concebido lá atrás, no governo Fernando Henrique Cardoso, e seria a união de esforços de 3 ministérios. O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio entraria com as obras civis e instalações. O que já aconteceu. Isso foi feito, isso já aconteceu. O MIDIC já fez a parte dele. Cabe agora a Ciência e Tecnologia e o Ministério do Meio Ambiente entrarem com os cientistas, mas isso não aconteceu. Pior, o CBA não tem uma definição, se ele vai ser uma fundação, se ele vai ser uma autarquia, se ele vai ser administração direta, afinal, o que ele vai ser? E ele está pronto há mais de 13 anos. Inclusive, trabalhos vêm sendo desenvolvidos lá dentro, nós temos pesquisadores que estão dizendo, mas esses trabalhos não vão adiante. Não vão, porque não tem nem a definição exata de como, para quem que eles vão trabalhar, o que eles vão fazer. Quer dizer, tem todo um esforço que não produz frutos exatamente por conta dessa indefinição. Essa é uma trava que eu diria, uma trava do nosso futuro. As outras travas é do imediato, do amanhã, do feijão com arroz. E, deputado, esta semana o Supremo Tribunal Federal iniciou uma votação de uma proposta da súmula vinculante, que o senhor também considera aí uma grande ameaça para a Zona Franca de Manaus, pois ela prevê que as operações de aquisição de bens não tributados por IPI ou sujeito a alíquota zero não geram direito de crédito na apuração do imposto devido na saída do produto. Na prática, o que significa isso e por que essa decisão que começou a ser votada pode trazer problemas para a Zona Franca? Olha só, é uma questão complexa, eu vou tentar explicar de uma forma mais fácil de entender. É o seguinte, quando você produz algo isento de IPI e vende, como o IPI é um imposto que você paga sobre a diferença do valor da compra com o valor da venda, ela tem que se creditar, senão essa conta não fecha. Até então, o entendimento é de que admitir o crédito, que era para não pagar duas vezes, para pagar só uma. O entendimento que o Supremo está analisando agora é no sentido inverso, de que se é isento, não paga agora, mas vai pagar depois. Ora, se não é assim, se a isenção não gera crédito, na verdade você vai pagar duas vezes, que aqui você disseram que tinha um benefício da isenção, mas se no momento seguinte não tem crédito, você não tem benefício de isenção coisa alguma. Isso é uma grande confusão que se arrasta há muito tempo, mas em 2009, sem que ninguém aqui soubesse, SUFRAMA não sabia, governo do estado não sabia, FIAN não sabia e CEAN não sabia. E aí foi proposta a súmula vinculante. Ninguém daqui acompanhou. Para surpresa de todos, quando tomamos conhecimento, na quarta-feira, ela já estava em pauta e já tinha vários votos contra nós. Graças ao ministro Marco Aurélio de Mello,
ele manifestou-se no seguinte sentido: olhe, essa questão é muito mais complexa do que simplesmente do jeito que está colocado. Por essa razão, eu estou dizendo que isso não pode ser votado agora sem um exame mais acurado. A manifestação do ministro Marco Aurélio foi tão veemente que o ministro Teori Zavascki, que já tinha votado contra nós, ele disse, olha, eu quero refletir melhor, eu quero examinar melhor, porque até então o que estava colocado era uma coisa. Agora, com a manifestação do ministro Marco Aurélio, foi colocada uma outra coisa. Aí a ministra Carmen Lúcia também disse, foi no mesmo sentido, e o ministro Toffoli, que inclusive se manifestou na mesma direção do ministro Marco Aurélio. Eu diria que o jogo está zerado, mas esse é o espaço de tempo que nós temos para correr atrás, e temos que correr mesmo, porque na quarta-feira, pelo regimento supremo, tem que voltar quarta-feira. Voltando quarta-feira, se nada tivesse sido feito, nós vamos ter uma dificuldade muito grande. Vamos aguardar então, deputado. A gente vai fazer um rápido intervalo. Você aí de casa não saia daí. O Band Cidade Entrevista volta já já. Olá, estamos de volta com o Band Cidade Entrevista deste sábado, hoje recebendo o deputado estadual pelo PSB, Serafim Correia, que também é presidente da Comissão da Indústria, Comércio Exterior e Mercosul. Deputado, no bloco anterior falamos bastante de Zona Franca de Manaus, agora eu gostaria de abordar ainda essa relação com a Zona Franca. O senhor foi um dos deputados que votou favorável à recente reforma administrativa do governo do estado. Entre elas, a reforma previu aí, então, a extinção da SECT, que é a Secretaria de Ciência e Tecnologia, que foi bastante criticada pela comunidade científica. Porém, quando a gente fala em expandir a Zona Franca de Manaus, a gente sabe que é preciso também de investimentos em ciência e tecnologia. A extinção de uma secretaria específica como a SECT, na sua avaliação, não pode resultar numa redução de investimentos nesse setor aqui no estado? Mas ela não foi extinta. Ela foi fundida, foi incorporada, foi junta com a Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento, Orçamento e Ciência e Tecnologia. Mas perdeu autonomia? Não perdeu autonomia, porque vai ter um secretário executivo que vai cuidar exclusivamente da Ciência e Tecnologia. Agora, qual é o objetivo do governo? O objetivo do governo é que tenha Ciência e Tecnologia, mas também tenha Pesquisa e Desenvolvimento, P&D. Até porque nós temos os recursos de P&D das empresas do Polo de Informática da Zona Franca de Manaus, que recolhem aquele valor para P&D e que são administrados pelo CAPDA, que é o comitê que cuida de P&D na área da SUFRAMA. Só que, exatamente por não ter havido essa interação com o desenvolvimento, esses recursos se acumularam na SUFRAMA e no dezembro passado, o governo federal veio aqui, pegou 300 milhões do CAPDA, fez uma reunião que ninguém ficou sabendo e esse dinheiro foi mandado para o governo federal para aplicar no Ciências Sem Fronteiras, portanto em outros estados. Convenhamos, o governo federal tirou 300 milhões daqui em dezembro e ninguém disse nada. Onde estavam os cientistas do Amazonas que ficaram calados? Ninguém se insurgiu. Aliás, ninguém nem soube. Esse fato foi levado a conhecimento público pelo deputado Dermilson Chagas, num pronunciamento muito substancial a respeito do problema, mostrando o que tinha acontecido. O objetivo do governo é esse, é colocar ciência e tecnologia ao lado do desenvolvimento. Eu tenho até uma posição que eu manifestei, mas eu não atingi o meu objetivo. Que ficassem duas secretarias, uma de Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia, como é em São Paulo, e a outra, Planejamento e Orçamento, como é não apenas em São Paulo, é assim no governo federal, Planejamento, Orçamento e Gestão. Essa é a realidade e eu creio que nós precisamos dar um tempo para ver como vai funcionar isso. É uma cobrança muito grande de que acabou a ciência e tecnologia. Não acabou, ela apenas mudou de lugar. Ela estava aqui dissociada do desenvolvimento e agora ela vai ficar associada ao desenvolvimento. Foi isso que aconteceu. Tá certo, vamos acompanhar então como é que vai se manifestar essa. Eu acho que é importante
É importante que a sociedade, inclusive, acompanhe e cobre do secretário de Planejamento, Orçamento, Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia. Tá. Deputado, o senhor também tem manifestado bastante interesse em apoiar aí o projeto, que é um projeto também que está bastante parado, que é da reconstrução da BR-319, né? O governo, por um lado, fala que o entrave é ambiental, falta de licenças para poder dar continuidade na obra. Porém, o senhor já andou aí falando que, na verdade, faltam recursos, é isso mesmo? Na verdade é o seguinte, o governo federal faz um jogo muito ruim conosco. Por quê? Primeiro que, por exemplo, no ano de 2014, ele arrecadou quase 15 bilhões de reais e mandou de volta menos de 7. Portanto, ele levou no mínimo daqui 8 bilhões de reais. Isso é muito dinheiro. Foi o único estado pobre do norte e do nordeste que mandou recursos para o governo federal a mais do que recebeu. Ora, uma economia do tamanho da nossa, com o governo federal colocando uma bomba de sucção e tirando 8 bilhões de reais no ano, isso é muito dinheiro. O que acontece com a BR? A BR ela já existiu. Eu e todos os da minha geração andaram nessa BR. Eu fui várias vezes a Humaitá e Porto Velho pela BR. Só que ela foi construída em cima de um chavascal. O movimento das águas, a subida e a descida das águas, desmoronou a estrada, desmoronou pontes. E em 86, 87, ela ficou interditada de vez. Em 2004, o então prefeito Alfredo Nascimento foi nomeado ministro do presidente Lula e levantou a bandeira para destravar. Não conseguiu. Mais tarde, o próprio presidente Lula disse que ia destravar, não conseguiu. Aí veio a presidente Dilma, que também disse que ia destravar e não destravou. O que eu terminei descobrindo e concluindo? A verdade é que o governo federal, essa parte do meio da estrada, os 400 quilômetros que ficam no meio, que é onde está o problema que os ambientalistas manifestam a sua preocupação, que é assim, aquilo é uma área densa de floresta, e eles têm medo da espinha de peixe, que você tem a estrada, aí começa a surgir um ramal para um lado, um ramal para o outro, aí faz a espinha de peixe, e aí daqui a pouco você tem uma área devastada. O que eles dizem? Não, com espinha de peixe não dá, a gente topa uma estrada parque, não tem mais o que discutir, a estrada tem que ser estrada parque. Por que não sai o licenciamento? Primeiro que não é mais culpa da Marina. A Marina deixou de ser ministra há 8 anos. O problema é que o governo federal não tem 1 bilhão de reais para colocar nessa estrada. Aí o que ele faz? Ele diz, meio ambiente, segura aí. E o planejamento e a fazenda ficam a salvo de pressões. Aí o presidente ou a presidente dizem, olha, eu quero liberar a estrada, mas o meio ambiente não deixa. Isso não é verdade. O meio ambiente já disse o que ele quer. Ele quer a estrada parque. Ninguém é contra a estrada parque. Será uma estrada parque. Agora vamos avançar? Então o caminho que eu vejo é assim, o mesmo modelo que foi adotado na BR-174, que liga Manaus a Boa Vista, e que não há problema nenhum. Não há problema nenhum. O que foi que aconteceu? O governo federal delegou ao governo estadual que cuidasse do licenciamento e assumisse os custos para destravar a obra. E isso foi feito, o governo estadual colocou o dinheiro do seu caixa e depois o governo federal ressarciu o governo estadual. Eu estou defendendo o mesmo modelo para a BR-319. Há um fundo no orçamento do Estado, Fundo de Desenvolvimento Turismo Interior, FDI ou FTI, como queiram. Este ano, esse fundo vai arrecadar de 800 a 1 bilhão de reais. Se nós pegarmos 200 milhões dessa rubrica e colocarmos nesse investimento, você terá andado bastante. E aí isso vira um processo que vai ser destravado e a estrada finalmente vai acontecer. Em meio a todas essas operações, investigações que ocorrem hoje no nosso país de denúncias de corrupção, falar que não ter 1 bilhão em caixa também é bem revoltante, né, deputado? Nós, os deputados, comentamos lá o seguinte, olha, só o Pedro Barusco está devolvendo 300 milhões de reais.
já tem 30% do valor da obra. Pegar esse dinheiro e botar aqui para fazer a BR. Se pegar mais do que os outros vão devolver, vai terminar dando 1 bilhão. Vamos torcer que agora que esse dinheiro seja bem administrado. Sem nenhuma dúvida, acho que esse é o desejo de todos os brasileiros. Deputado, eu gostaria de falar com o senhor também algumas questões relacionadas aqui com a nossa capital, Manaus. O senhor foi prefeito de Manaus, né, entre os anos de 2005 e 2008 e conhece os principais desafios aqui que a cidade precisa superar. Um deles é a mobilidade urbana, que a gente sabe que hoje Manaus ainda não tem um plano de mobilidade definido como está exigindo o governo federal. Na sua avaliação, o que está faltando para Manaus ter uma mobilidade eficiente? Olha só, primeiro eu considero assim, tem um erro que é maior, que é um erro do Brasil, um erro que vem lá de trás quando o Juscelino priorizou o transporte de carro ao invés de priorizar o transporte de ônibus, de massa. E isso aí, a cada governo que entra, embora todos tenham o diagnóstico, eles aceleram mais ainda. Hoje é muito fácil comprar um carro em 60 prestações, em 70, em 80. Mas comprar um ônibus, ainda que você tenha o dinheiro, você não consegue comprar o ônibus. Então o transporte coletivo tem merecido muito pouca atenção. O outro problema é que para ter mobilidade, o ônibus tem que ter preferência. E Manaus passou pela experiência do Expresso, que não deu certo. Não deu certo por detalhes, mas como dizem alguns, o detalhe está no detalhe, o segredo está no detalhe. E para refazer a obra do Expresso, eram necessários, à época, 60 milhões de reais. A prefeitura não tinha esse dinheiro à época e não tem hoje. Então isso não foi refeito. Nós tivemos uma oportunidade única na Copa, de você ter um outro modal, que deve ser o BRT, é o melhor modal, é o mais barato, é o mais rápido. No entanto, ficou aquela briga entre o governo do estado e prefeitura, é monotrilha, é BRT, é os dois. Aí o governo federal veio para essa solução, não é os dois. Mas aí ele deu um checkmate na prefeitura. Se é os dois, eu empresto o dinheiro para os dois, mas eu não quero operação de crédito com a prefeitura, eu quero operação de crédito com o governo do estado. Depois o governo do estado vê se repassa o dinheiro para a prefeitura fazer o BRT. Isso não podia dar certo. Não deu certo na Copa, não deu certo no PAC, e esses 800 milhões saíram. Eles não estão mais disponíveis. Tem que começar tudo de novo, preparar os projetos, apresentar os projetos e correr atrás da aprovação. Esse é o atual estágio. Só que agora tem a novidade, precisa ter o plano de mobilidade urbana, que o prefeito anunciou ontem na FIAAN, que está em fase final e que vai encaminhar à Câmara Municipal para que seja aprovado. Aprovado, estão criadas as condições para avançar e apresentar os projetos junto ao governo federal para liberar os recursos necessários a tocar o BRT. Só que eu, que fui prefeito, sei o quanto é difícil você conseguir dinheiro a nível de governo federal. E mais, essa história de que tem dinheiro a fundo perdido é lenda. O dinheiro sai de operações de crédito junto à BNDES, junto à Caixa Econômica, ou Banco Mundial, BID, ou CAF, organismos internacionais, com o aval do governo. Certo. Então nós temos que ver que o nosso caminho é muito estreito, mas é esse que nós temos que trilhar. Tá certo. Deputado Serafim Correia, eu agradeço a sua presença aqui conosco hoje e sucesso aí no seu novo mandato. Eu lhe agradeço a sua sempre atenção, a atenção da Bandeirantes, o meu abraço a todos os seus dirigentes e funcionários. Muito obrigado, fico sempre ao dispor. Tá certo. Obrigado. Para você de casa, uma boa noite, a gente volta a se encontrar na segunda-feira, 6:50 da noite. Até lá.